Bota o cara lá de Santa Catarina. Quer colocar ele porque ele quer proteger os filhos. Pô, mas até quando a gente vai largar o Brasil pra proteger os filhos do Bolsonaro? Isso eu já falei aqui, já com até algumas pessoas. E assim, uma coisa que eu sou muito chateado, assim, que eu sou bem contra hoje com o Bolsonaro é a questão das leis feministas que ele aprovou. Porque é uma coisa que me... Nossa senhora. É uma coisa que pra mim... Cota trans. Não, nem assim... Cota trans. Porque eu até escrevi um artigo agora, vai ser publicado amanhã, se tudo der certo, que falo sobre isso, que falo sobre os elementos que formam um cidadão funcional. Que aqui a gente pensa muito na escola, na universidade, mas você tem outros elementos, que é a nutrição na primeira infância, você não ter doenças infecciosas, então você tem que investir em saneamento básico, o ambiente que aquela criança vive e tal. E pra mim, uma das coisas mais importantes, sempre falo isso, qualquer instituição que tenha influência sobre o ser humano, que não seja o Estado, a esquerda quer destruir. Então ela quer destruir a igreja, ela quer destruir a família e tal. E eu falo, pô, mas nem a esquerda foi tão eficiente em destruir a família como o Bolsonaro com essas leis. Só essa lei Mariana Ferrer aí que ele fez já me dá um ódio. Mas aí, por exemplo, aí você fala do STF. Aí, quando a gente teve a votação pra fazer a CPI da Lava Toga, aí o Bolsonaro, o filho dele, vota contra 2 vezes. Agora eu vou te fazer uma pausa importante aqui. Vamos lá. Eu tava falando de como que o Olavo analisa o poder, que ele fala assim, uma coisa é o poder formal, né? Certo. É o poder formal, por exemplo, do Brasil. Quem é que tem mais poder que o STF? O presidente do Senado, porque o presidente do Senado é que pauta em tese, impeachment. Né? Então, em tese. Em tese. Porque o presidente do Senado, isso aqui é a profecia mais fácil do mundo, ninguém vai discordar de mim, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, sempre serão pessoas com pouco voto. Sim. Pessoas que... Nunca são de São Paulo. Nunca são de São Paulo, são corruptas pra caramba. Sim. E geralmente é aquele corrupto que não é você não vai colocar o Zé Dirceu ali. Você vai colocar o corrupto, que é o cara que você consegue controlar. É um cara meio inimigo. Você tá com os processinhos dele parados lá no pé. Tudo aqui, ó, a gaveta aqui pra baixo. É cheio de processo. Entendeu? Porque esse cara é útil. Sim. Porque aí você não consegue pautar. Ele não sofre pressão. Adianta, por exemplo, a Paulista lotada aqui. Pacheco, paute o impeachment. O Pacheco tá lá dormindo, meu. O papel dele é esse. Entendeu? Então, assim, presidente da Câmara, presidente do Senado sempre serão as piores pessoas possíveis. É assim que você faz. Você nunca vai indicar... Assim, por exemplo, imagina que você é de um partido do Centrão. Você tem aquele cara mais ou menos, você tem um cara lixo. Você nunca vai indicar o cara mais ou menos pra ser presidente dessas casas. Você sempre vai indicar o pior cara possível. Mas você não acha que as pessoas estão um pouco mais de olho nisso? Você acha que a próxima eleição pra senador, você não acha que vai entrar umas pessoas diferentes aí? Você acha que não? Eu espero. Espero. Acho que tem número suficiente pra isso. A gente tem esperança pra essa eleição. Tá dando até uma briga lá em Santa Catarina, não sei se você viu. Vi. Parece que o Bolsonaro quer colocar... Então, isso já é uma coisa também que me irrita um pouco. Hoje a Campaiolo tava no pânico. Sim. E aí ela fala, não, porque o Bolsonaro quer colocar o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, que eu já acho meio errado, né? Tipo, bota o cara lá de Santa Catarina. Quer colocar ele porque ele quer proteger os filhos. Pô, mas até quando a gente vai largar o Brasil pra proteger os filhos do Bolsonaro? Eu acho que seja proteção aos filhos, tá? Falar o que eu acho. De acordo com ela, não tô falando que eu acho também. De acordo com a campanha. O Carlos é casado com uma catarinense, né? Ele tem lá um certo histórico com isso. Eu não quero me meter nessa briga, mas assim, o que eu acho é que, assim, meu ver, eu acho que o Carlos Bolsonaro, ele poderia ser mais ambicioso, disputar voos maiores. Por exemplo, eu acho que ele poderia... sei lá, conquistar uma vaguinha ali em Minas Gerais, sabe? Dar uma empurrada na esquerda. Não, isso aí seria sensacional, porque eu acho que o Carlos consegue. Mas enfim, só voltando aqui ao ponto do que eu tava falando. Você já tá falando sobre quem é que manda em quem manda? A gente tá falando da estrutura do poder por trás do poder. O que aconteceu? As leis feministas do Bolsonaro, nenhuma foi ele que passou. Ele, na verdade, só assinou. Ele sancionou. Mas ele podia ter vetado. E eu acho que ele deveria. Deveria. Pô, foi uma briga eu vetaria na hora. Foi uma briga que ele não comprou. É uma briga boba, sabe por quê? Ele adora ficar ouvindo gente falar assim, mas você vai se desgastar com a Folha. Cara, você tá desgastado com Folha, com Globo? Porque você acordou, entendeu? Você vai se desgastar com as feministas. Você já tá desgastado com as feministas. Você não ganhou nada. Você não ganhou nada. Então, assim, ele adora ouvir gente... E ferrou a vida dos homens do Brasil. Você adora ouvir gente. Isso eu falo assim Falo pro Carlos Eduardo, pro Flávio, sei lá. Eles adoram ouvir gente
que vai deixá-los com menos poder. Sim. É isso que o puxa-saco faz. É. Às vezes tem uma quantidade de poder, capital político aqui, você fala assim, não, agrade só essas pessoas. Pô, mas assim, é isso que eu falei, de 2018 pra cá, o Bolsonaro ele tem cada vez menos poder. Não tô nem falando do STF, tô falando como poder de convencimento, de mobilização da população, etc. Agora a lava-toga. Eu sou contra a lava-toga, e radicalmente. Sabe por quê? Por quê? Sabe o que a lava-toga tinha de bom? O nome. Só o nome. O que era a lava-toga? Tá? Todo mundo fala assim, nossa, mas o Flávio Bolsonaro foi contra a lava-toga. Ainda bem. Sabe? Foi umas coisas... Isso aqui eu aperto a mão do Flávio Bolsonaro com toda certeza. Lava-toga foi uma CPI proposta por Randolph Rodrigues e por Alessandro Vieira. De quem que estamos falando? Randolph Rodrigues e Alessandro Vieira propuseram, na época, impeachment de Alexandre de Moraes. Tá? Tem entrevista para deles na Jovem Pan falando sobre isso. O Randolph, na época, ele falou, olha, o Alexandre e o Toffoli criaram, acho que ele fala o seu AI-5 particular, né? Ele faz um comparativo com uma ditadura. Não lembro se foi AI-5, mas acho que foi AI-5 que ele fala. Você quer que eu dê poder de investigação e quebra de sigilo para Randolph Rodrigues? Entendeu? Mas investigação dos ministros. Porque, por exemplo, essa CPI da... Toda CPI vai dar o efeito contrário. Vou te dar um outro essa exemplo. CPI do INSS tá sendo umas coisas interessantes. Porque foi uma gente sendo presa. Porque foi uma das poucas CPIs, se não a única, né? Foi essa e a do MST. Foram as duas únicas CPIs que lá nas tramóias com o Centrão falaram, deixa queimar, não vamos ficar gastando capital da esquerda com isso. Mas você não acha que dava pra pelo menos aparecer umas compras de decisões judiciais? Você acha que mão de Randolph Rodrigues e de Alessandro Vieira, iam ter outras pessoas, né, que iam poder questionar, iam poder trazer provas. Alguma coisa eu acho que ia aparecer, porque é muita venda de decisão judicial, eu você vou não te acha? dar um exemplo muito simples. CPMI do 8 de janeiro. Eu já reparei como é difícil achar isso no Google. Sabe por quê? Olha só. Sim. Quando teve o 8 de janeiro, ficaram lá naquela... Eles passaram praticamente um ano, né, falando, o que a gente vai fazer? Investigação, polícia, ministério, não sei mais o quê. Foi golpe, foi no golpe. Enfim, o que foi, no final daquele ano, o que estava em disputa no Brasil? A direita, olha como pouca gente lembra disso. A direita falou assim, vamos colocar uma CPI aqui e esclarecer os fatos. Vamos ver se teve infiltrado, vamos ver cadê as câmeras do Ministério da Justiça, cadê que o Flávio Dino libera esse negócio? Ele tá falando que só tá esperando uma ordem do STF, e tá até ameaçando, vou liberar, vou liberar. Apagado? Então, ele falou depois. Porque se apagou, pra mim já tem que anular esse julgamento. Exato. Porque se você me acusa de alguma coisa, você tem as provas, você apaga, exato, pra mim acabou o julgamento. Exato. Então, mas no começo ele tava falando, isso você acha no Google lá. Flávio Dino diz que vai liberar. Flávio Dino diz que só tá esperando o STF se manifestar. Flávio Dino... E a direita ela falando, vamos pra cima, olha, nós queremos uma CPMI pra investigar. Eu comecei a falar, esse foi um erro que eu não cometi em público, é uma confissão que eu tô fazendo aqui, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar disso em público. Eu falei pra um monte de gente falando assim, cara, faz a CPMI, tem que fazer uma pressão aí pra essa CPMI do 8 de janeiro sair. Alguns amigos meus falaram assim, cara, você tá louco. Isso aí vai dar, sabe, a maior cagada possível. Mas dito e feito. Por quê? Eu falei assim, cara, se a gente tiver controle igual você tá falando, se tiver controle da relatoria e da presidência da CPMI, a gente consegue mostrar que tudo aquilo ali foi uma farsa. Sim. Perfeito, certo? Na época, o que acontece? A esquerda começa a falar, não precisamos de investigação nenhuma. Não vamos investigar. Não somos contra a CPMI. É difícil achar no Google, porque ele inverte as palavras. Né? Você vai lá, procura lá, é contra a CPI, ele vai falar, não. Mas assim, no começo, quando cogitaram essa hipótese, tava a esquerda falando, somos contra, tentando enterrar essa CPMI, né? Isso. Ali. Os caras falam, não pode. O que acontece? Randolph Rodrigues, de novo, olha só. Randolph Rodrigues, de novo, ele passa a perna no Girão, no Eduardo Girão. Porque o Girão era do Novo, isso eu não entendo, mas assim, eu detesto política partidária. Mas assim, tinha controle de não sei quantos partidos, etc. O Randolph trocou de partido,
na época. Você lembra que ele trocou? Sim. Recentemente? Então ele trocou para a CPMI, porque aí, nessa troca de partido, eles iriam ter, por questão de um voto, a relatoria e a presidência. O que acontece? De repente a esquerda falou, cara, Agora precisamos da CPMI pra ontem. Porque vocês estão enrolando tanto. Nossa, mas passou a CPMI. O que a CPMI do 8 de janeiro fez? Conseguiu investigar o infiltrado? Fez uma única investigação para querer saber o que estava lá nas câmeras do Flávio Dino. Pesquisou para saber por que as pessoas desceram de rapel do lado de trás do prédio, cada uma indo para um canto, só homem. Não investiga nada. Vai lá falar, tá vendo? Ó, quebra de sigilo no CID. Tá vendo? Acho que o Bolsonaro, porque ele falou mantenho as esperanças, ele tava tentando algo. Quer dizer, essa CPMI virou uma bomba atômica na gente. O que aconteceria com a Lava Toga? A mesma coisa. A Lava Toga seria uma desgraça. Lava Toga eu acho que ia ser diferente, viu? Não seria. Porque eu acho que ia ter chance. Por muita venda de decisão judicial que tem. Mas não tem como. Eu acho que alguém ia aparecer com alguma, entendeu? Quem é relator do negócio controla, entendeu? É igual, por exemplo, a maior parte do Brasil quer o impeachment do Alexandre de Moraes. Sim. Quem define isso? Uma única pessoa no Brasil inteiro que é o presidente do Senado. Então, assim, adianta eu chegar lá e falar assim, tá aqui a prova. Tá aqui a prova, tá aqui mostrando, tá aqui o zap. Não adianta nada. Sim. A CPI, uma CPI... Mas não bota pelo menos uma pressão no cara? Zero. Essa é outra CPI que iria explodir no nosso colo. Eu sou radicalmente contra aquela CPI da Lava Toga. Tentaram fazer uma recente que eu falei assim, essa talvez... Porque não teria Randolfo Rodrigues por perto, não teria Alessandro Vieira... Entendeu? Agora, aquilo ali do jeito que tava, só tinha o nome. Aí todo o pessoal da direita legal. Tá vendo? Foi contra o STF. Não vai, meu filho. Eu acho que tem tanta sujeira que ia aparecer alguma coisa.